Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal De Tudo Um Pouco na Europa. E nosso podcast começa hoje com a doutora Ieda Liz Cioletti. Falei bonito? Falou lindo. Esse sobrenome não é brasileiro, então Não. eu não sei se eu estava pronunciando direitinho. Tá perfeito, tá perfeito. Vou fazer aqui a apresentação da doutora, que é criadora do método ESG mais LH, que daqui a pouquinho ela vai explicar o que significa para vocês, comendadora e doutora honoris causa em literatura, médica especialista em cardiologia, geriatria, terapia intensiva, mestranda em gerontologia, gestora técnica médica de grandes redes hospitalares, líder de time de alta performance na área de saúde, palestrante internacional, calma que tem mais, e é escritora de 3 livros publicados e 4 em desenvolvimento sobre temáticas que envolvem qualidade de vida, saúde e ESG. Olha, só essa descrição já dava um podcast, porque que mulher é essa, gente? Seja bem-vinda, doutora, fique à vontade, é um prazer recebê-la. E está de passagem aqui, já está indo embora, né? Exatamente, estamos já voltando para o Brasil amanhã. Olha, eu não pude perder essa oportunidade de entrevistar essa mulher, que tem muito a acrescentar aqui na vida de você que quer saber mais sobre essas especialidades, tem dúvidas. E a primeira pergunta aqui, doutora, é como você criou esse método, o ESG-HL, e se você pode nos explicar como ele funciona, como se diferencia dos outros conceitos relacionados ao ESG. Bom, o ESG-HL é Health Life, né? Então, eu associei a metodologia do ESG, que fala de ambiente, social e governança, que é o que significa a sigla, e acrescentei a qualidade de vida. Eu me especializei em ESG em saúde, e um dos meus orientadores nessa certificação, ele tinha um método que acrescentava pessoas ao ESG. Então, ele, além de falar da parte social, onde a gente desenvolve a igualdade de gênero, igualdade de raça, igualdade de salários, no geral, né, em empresas, hospitais, né, porque é minha área específica, eu resolvi acrescentar nesse método, falando da parte, né, lembrando da parte da saúde, né, que é o que eu trabalho, falando especificamente de qualidade de vida. Como eu sou geriatra, eu tenho trabalhado bastante na década do envelhecimento saudável, né, da ONU, que veio de 2020 a 2030, falando da década da Agenda 2030, que é da ONU. Então, o ESG abrange tudo isso. E eu resolvi entender de que forma que a qualidade de vida ia beneficiar os meus idosos. Então, por isso, eu trouxe o ESG e acrescentei a qualidade de vida, ou Health Life, né, o HL, como método. Que, inclusive, é um tema que agora vai ser meio que obrigatório até 2030 para todas as empresas, né, que de acordo aí com a Agenda 2030 da ONU, eu tive a informação de que foi a partir de 2015, então é um pouco mais recente? Exatamente. A partir de 2015 foram desenvolvidos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim. Então, a ONU criou 17 objetivos, onde o mundo inteiro tinha que se adequar a essa realidade até 2030, que foi a meta. Então, essa Agenda 2030, ela coloca o mundo todo para trabalhar e se desenvolver e se adequar ao perfil de sustentabilidade até 2030. Entendi. Né? Porém, eles destacaram nessa Agenda 2030 a década do envelhecimento saudável, que ela corresponde a 2020, 2030. E okay. Nesse período,
né, foi desenvolvido um estudo onde você deveria encaixar toda a sociedade nesses moldes, né, dando mais qualidade de vida, condições aos idosos, né, um envelhecimento saudável, né, do ponto de vista geral, com prevenção de doenças e tudo isso, até 2030. Entendi. Enquanto você toma aí o seu cafezinho, o seu abatanado, eu vou aqui já fazendo a próxima pergunta, que seria: como sua formação em medicina e especialização em cardiologia, geriatria, influenciam a criação do seu método ESG mais HL? Então, pelo fato de eu sou cardiogeriatra, né? E também geriatra, do ponto de vista geral. Então, puxando a parte do envelhecimento saudável, eu fiz esse link com a minha especialidade. Então, foi uma forma de eu encontrar um link entre o ESG, que eu desenvolvi, que eu estudei, né, que eu acabei fazendo um MBA em uma universidade lá do Brasil, que é o IBMEC. Eu me formei em ESG geral e depois eu fui para uma certificação. E essa certificação pelo Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, eu fiz uma especialização específica, uma certificação específica em saúde. Então, bem direcionado a implantar o ESG em saúde nos hospitais. Então, essa junção, nessa área que você citou, essa junção foi elaborada por você. Você é a percussora desse projeto. Sim. Olha, meus parabéns. Obrigada. Porque tem tudo a ver, né? Quem não gostaria de ter essa junção, tipo assim, e hoje em dia o envelhecer bem, o envelhecer com saúde é o desejo de todos, né? Porque ninguém quer ficar sendo eternos dependentes de parentes, filhos, é bem complicado. A terceira pergunta, doutora, é: qual a importância de associar qualidade de vida e sustentabilidade em uma abordagem aí estratégica de ESG, tanto no ambiente corporativo, né, quanto no dia a dia das pessoas? Bom, hoje o que a gente mais tem é trabalhos sobre prevenção, melhora de qualidade de vida. A nossa sociedade, até 2030, ela deve inverter a curva populacional. Então, nós vamos ter mais idosos do que crianças. É mesmo? Eu achava que se restringia só aqui a Portugal, porque a Portugal o índice de envelhecimento está bem maior, no de Brasil, idosos. Exatamente, no geral, É na no verdade. E o Brasil, que sempre foi um país jovem, ele tem essa ideia, a gente tem essa ideia, essa perspectiva de que até 2030, 2035, essa curva, ela inverta. Então, nós vamos ser mais idosos do que crianças. Nossa! E aí vem essa necessidade de formação de geriatras, Sim. Que hoje no Brasil ela é incompatível com a quantidade de idosos já existente. Então, nós temos um geriatra para cada 10 mil idosos, coisas assim. É uma disparidade muito grande. E, consequentemente, então, a formação em pediatria vai diminuir, né? Os profissionais de pediatria vão diminuir. E a que se deve essa mentalidade de ter menos filhos em geral? Não sei se foi feita ali alguma pesquisa, não sei se é em relação a condições financeiras, né, de sustentar, ou a falta de tempo. Tem aí alguma métrica, ou foi feita alguma pesquisa? Olha, em que se revela o motivo? Sim, fizeram várias pesquisas, mas não tem um motivo único. Não. Né? Não tem nenhum que sobressaia? Não, mas a necessidade do trabalho mulher e homem, né, de se ausentar da casa, né? Nós tínhamos no passado uma realidade de que a esposa, a mulher, ela cuidava da casa e cuidava dos filhos. Então, a grande maioria das famílias eram famílias numerosas, né? Porque essa mãe não saía de casa, ela não ia para o trabalho externo, e quem vinha, o sustento da casa vinha do homem.
Sim. Já muito diferente de hoje, que é uma realidade onde existe uma parceria, né? Uma colaboração, né? Sim. Homem e mulher, e a necessidade dessa manutenção. O custo de vida é muito caro e você manter muitas crianças é inviável. É inconcebível. Né? É inviável. Então, cada dia mais as pessoas foram diminuindo, né? Pensando muito menos em ter filhos, né? Muitas pessoas desistiram dessa ideia, né? Uma coisa que era inconcebível no passado, Pois né? é. Hoje, muita gente opta por não ter filhos, né? Pensando no que eles podem sofrer no futuro, na dificuldade que possam passar e tudo isso, e até outras pessoas que acabam entendendo que o mais importante é a sua carreira profissional. Então, são outros direcionamentos. Né? Então, por conta disso, o que a gente mais percebe é que a população está envelhecendo. A gente tem, como geriatra, eu percebo que a população envelhece e às vezes eles não têm quem dê o suporte depois da velhice, né? Nós temos nossos pais que na maioria das vezes as nossas famílias são um pouco mais numerosas, e aí você vai ver que eu tenho menos filhos e eu vou ter um suporte menor, né, do que as famílias que com seis filhos, 10 filhos, tal. Então são várias pessoas para cuidar daquele pai, daquela mãe quando envelhecem. Hoje a falta do filho também você vai ficar à mercê. Sim, né? É verdade. Então você tem que pensar em tudo isso. Mas assim, até como profissional na área da beleza, teve algumas épocas da minha vida que eu frequentei muito, né, lares de idosos, e é muito recorrente a queixa daqueles que mesmo com filhos se sentem abandonados. Sim. E tudo bem, o motivo de você de repente decidir com o seu parceiro não ter filho e no final ali, né, da vida você se encontrar sozinho, até que é aceitável, né, porque foi uma escolha e você está meio que arcando com a consequência. Mas a que se deve tanto o abandono dos familiares aos idosos? Porque é uma queixa, eu não sei se eu não sei se eu posso estar errando nos números, mas pelo que eu observei ali, é uma porcentagem muito grande. Muito. E é muito triste isso, né? Você fazer tantos pelos seus filhos durante a vida e no final da sua vida você se vê ali abandonado. Tem a senhora que tem observado e acompanha mais de perto, né, essa faixa etária, o que você ouve no seu consultório, nos atendimentos? O que a senhora observa? O que dá para a gente perceber, hoje a população é muito imediatista. Né? As pessoas vivem muito aceleradas. Né? Tudo para ontem, tudo na correria, tudo tem que ser imediato, tem que ser tudo a jato. Né? E o que a gente percebe é que o idoso, principalmente quando ele entra naquela fase de demência, onde ele requer um pouco mais de atenção, ele vai ficar falando várias vezes a mesma coisa, ele vai repetir aquelas coisas. Então você precisa ter aquela paciência do ouvir e né, não entrar em atrito com o idoso, porque é totalmente em vão. Então você ter essa consciência, não são todas as pessoas que têm. Então a falta de paciência que os filhos têm com os pais acabam fazendo com que eles abandonem esses pais, né? Eu não tenho paciência, eu não tenho tempo, nunca tenho tempo. Né? E é isso que acontece, eles vão ficando abandonados, eles não têm paciência para o cuidado, eles não têm paciência, por isso que eles acabam colocando numa casa, ou eles deixam na responsabilidade de outras pessoas. Sim. E aí você vai percebendo que eles vão abandonando, vão largando,
E o idoso, ele tem esse sentimento, né? E eles rapidamente e com muita facilidade, eles entram em quadros depressivos. Ai, É meu muito Deus. triste. É muito triste muito mesmo. triste. Então eles precisam de tanta atenção quanto um bebê. Eles precisam de tanta atenção quanto uma criança, né? E eles têm uma memória, né? O bebê não tem a memória nenhuma, mas eles têm uma memória de vida. Então isso Meu Deus. corta o coração. É verdade. Abordando agora esse tema sobre profissões que vão estar em alta no futuro devido à diminuição da natalidade, seria interessante deixar aqui uma dica para quem está se formando, né, na área da saúde e está buscando ali uma especialidade, porque eu percebo que não só a área de geriatria, mas tem outras áreas que também vão ter uma alta demanda de procura no mercado, né? Cuidadores, enfermeiras que atendem lá, fisioterapeutas. Sim. Eu acho que seria interessante citar algumas existe delas. uma linha, né, que hoje estão sendo desenvolvidos casas onde você tem o cuidado do idoso ou da pessoa convalescente, como casas que a gente chama, no Brasil a gente chama de casa de transição, né, onde a pessoa sai do hospital, tem um problema de saúde, uma internação, por qualquer que seja o motivo, e a partir disso ele vai para esse local onde ele se restabelece até que ele tenha condição real de ir para casa. Então ele é como se fosse uma função intermediária, né? Num pós-operatório, para que ele não fique dentro de uma unidade hospitalar, que é uma unidade onde tem muita infecção, tudo isso. E no Brasil, pelo menos, foram desenvolvidas essas casas de transição, onde você tem, além de unidades onde são moradia de idosos, né, ou de pessoas que precisam do cuidado constante, outras pessoas vão para esse processo de transição e depois elas vão para casa, e outros que vão para essa unidade para cuidados de fim de vida, que é o que a gente chama de cuidados paliativos, que são os cuidados para pacientes em situações de terminalidade, ou seja, tanto os casos de oncológicos, né, problemas de doenças cancerígenas, né, em graus de dificuldade de tratamento, onde você encerra a sua possibilidade de tratamento, ou também para os casos clínicos, onde você não tem muito mais a fazer por aquele paciente. Então, por exemplo, o paciente que sofreu um acidente vascular cerebral, né, ou AVC, às vezes ele fica acamado e aí ele desenvolve infecções recorrentes, e aí vai chegando um momento em que você não tenta dar um pouco mais de conforto para esse paciente, ao invés de de ter atitudes e processos invasivos, né? Então a ideia do cuidado paliativo é dar esse conforto. E essas casas, essas unidades que tem no Brasil, e talvez aqui em Portugal, não sei. Eu ainda não tenho conhecimento. A gente tem no Brasil várias unidades que trabalham dessa forma. E essas casas estão acessíveis a toda a população? Ou elas são umas casas que são complementares a quem tem a saúde particular? A grande maioria das vezes, hoje em dia, nos grandes centros, elas estão bastante relacionadas aos portadores de planos de saúde complementar. O SUS, ele dá um suporte, ele pode dar um suporte como o home care, né, que também os convênios também fornecem a alguns pacientes, né, o home care, o assistência domiciliar, né, o suporte. Existem alguns trabalhos, eu já trabalhei num deles até,
que fala diretamente, que trabalha o SUS, né? Então você traz o SUS dando o que eles chamam do programa Melhor em Casa. Então você tira esse paciente da unidade hospitalar, da mesma forma como o serviço privado, e você dá esse suporte com visitas médicas, visitas de enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, assim como um home care, né, uma assistência domiciliar habitual do plano privado. Então, o SUS permite isso em algumas cidades. São Paulo é uma cidade muito grande, isso é difícil, mas um suporte para curativo, um suporte para alguns outros suportes a gente consegue dar em São Paulo. Entendi. Eu vi aqui na descrição sobre as suas formações e seu histórico profissional que você é comendadora e doutora honoris causa em literatura, além de médica e escritora. Como a sua paixão pela escritura complementa toda essa sua trajetória na área da saúde e sustentabilidade? Bom, na verdade, eu vou te contar uma historinha, né? Eu comecei a escrever justamente por intermédio de um convite para participar de um livro de ODS. Então, eu estava na minha formação de ESG, fazendo meu MBA, e fui convidada por uma pessoa, por uma colega, a Débora Irie, que é uma professora e que está muito envolvida com esse movimento das ODS e do ESG no Brasil. Ela é do Paraná e ela é uma professora universitária muito engajada nesse método, e eu havia me submetido à certificação de um selo que a gente chama de selo ODS 2030, onde você classifica a sua empresa, o seu negócio, qualquer unidade, ou você mesmo, né? E aí a sua empresa tem que se adequar aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, se a sua empresa tem água potável, água tratada, se a sua empresa trabalha com energia renovável, e aí você vai encaixando as necessidades da sua empresa. Claro, você não usa as 17 ODS, mas você acaba encaixando a sua empresa naquilo que é possível, né? Isso que eu ia perguntar, se o selo só recebe o selo quem cumpre as 17. Não, porque lá tem empresas que nem... Exato, porque, por exemplo, a minha área é saúde, então a minha ODS é 3, né, que é a saúde e bem-estar. Mas eu, por exemplo, eu não vou me encaixar naquele que fala de indústria, naquele que fala de pesca. De reciclagem, né? Então, mas a reciclagem sim, porque aí você entra... por causa dos materiais. Exatamente. É verdade, faz sentido. Dentro de uma unidade hospitalar, reciclagem de lixo, tratar o lixo hospitalar, né? Então o programa Lixo Zero que a gente trabalha, né? Reciclando e trabalhando, usar a compostagem para a parte biológica. Então tudo isso é aproveitável, tudo isso é reciclável. Então isso também está envolvido no A, que é o E, né, do environment, ou ambiente, né, como traduzindo para o português. Sim. E aí o convite do livro? E aí o convite do livro veio por conta disso, para participar de um livro que falava de ODS, e aí eu fui para falar da minha ODS, que é a ODS 3, e eu falei de envelhecimento saudável. Então eu discorri esse livro através de um achado, né? Achei até que não tinha capacidade para isso, né? A gente às vezes subestima, né? Exatamente. E aí, a partir disso, vieram outros convites, aí eu fui escrever outro capítulo de livro sobre ESG em saúde, especificamente, num livro onde nós abrimos para vários colegas que trabalham com ESG. Então, cada capítulo fala de
de um assunto sobre o ESG. Uhum. E depois disso participei de livro de contos, escrevi um outro capítulo que está para ser lançado agora a respeito de envelhecimento, que fala sobre cuidados paliativos, e tenho o meu livro, que eu sou a coordenadora e que eu estou ainda em evolução. Ai, parabéns! Então tem bastante coisa. Começou aí escrevendo algumas páginas, capítulos, e agora logo tá já saindo vai aí, estar tá saindo no o meu. forninho aí o livro de autoria da doutora. Em suas palestras, você aborda muito a respeito do envelhecimento saudável, né? Na sua opinião, quais são as práticas essenciais para se alcançar uma qualidade de vida plena, né, na terceira idade, além da saúde física? O que você acrescentaria? Olha, Porque hoje em dia, inclusive, está muito em alta essa questão, né? É. Eu percebo que as pessoas têm buscado se alimentar melhor, praticar esportes, e graças a Deus por isso que as pessoas têm se conscientizado. exatamente. Mas é bem isso mesmo, né? É a qualidade de sono, é a dieta saudável. A gente preconiza a dieta mediterrânea, que é a dieta que acontece muito aqui na região da Península Ibérica, né? Sim. Portugal, Espanha, os países aqui da Europa. Ela é a mais saudável. É mesmo? Né? Olha, eu adoro essa área de fitness também. E agora falando sobre o tipo de dieta, porque existem uma variedade. E às vezes eu me pegava pensando, gente, eu vou seguir o quê? Né? Porque são tantas. É Dukan, cetogênica, né? Zero. Nossa, muitas dietas. São muitas dietas. Então, a mais indicada é a mediterrânea. Então, a mediterrânea para o envelhecimento, né? E para a manutenção do idoso. Ela é saudável para o coração, porque eu sou cardiologista. Tá falando com propriedade, né? gente. Olha, esse conteúdo é muito rico, hein? E aí você dá prioridade para peixes, para batatas, né? Para cereais, muita fibra, azeite, e é tudo que se tem muito aqui. Uhum. Então tudo isso é rico em ômega 3, é rico em óleos que não são agressivos, né? Que não são agressivos, né? O azeite, ele é bastante saudável como complemento, né? Porque a gente precisa de alguma coisa da reposição oleosa, lipídica, né? Exatamente. O abacate também, né? Isso, as frutas são sempre muito bem-vindas, todas elas, sem exceção. Os grãos, as farinhas, né? A aveia e tudo mais. Tudo isso para o bom funcionamento do intestino, tudo isso para o bom funcionamento até de memória, da cognição, que a gente está falando de pessoas com uma idade um pouco mais avançada. Sim. Então você tem que pensar sempre nisso, né? Na parte da dieta, um sono adequado, né? Práticas de exercício adequados, além de exercícios mnemônicos, né? Você trabalhar sempre a memória. Aquelas palavrinhas cruzadas. Exato. É bom ainda, gente. É coisa antiga, mas ainda se usa. Funciona muito. Mas abordando agora um pouquinho mais a respeito sobre a alimentação e dieta, a dieta cetogênica não, olha, estou misturando tanta dieta que eu já estou até me embolando. A dieta mediterrânea, que é a mais indicada para essa idade, pode ser feita em qualquer idade, em qualquer faixa etária. Sim. Ou então a pessoa que já quer começar, tá aí com seus 20, saudável. 30, 40, claro. Se quiser começar a fazer essa dieta, cientificamente a mais indicada e a mais... Nossa, exatamente, gente. Para o ponto de vista de evolução do seu lado da sua parte cardíaca, cardiológica, do ponto de vista de antioxidante, anti-inflamatória, para diminuir radicais livres. Ela funciona como uma dieta anti-inflamatória, né? E hoje se fala muito disso. Sim. Né? Então é muito importante, e ela comprovadamente ela é a que traz mais benefícios. Porque como ela é anti-inflamatória,
ela acaba, tipo, amenizando ou até inibindo mesmo certas doenças, porque tudo Sim, começa num processo inflamatório, né? exatamente. E hoje em dia, através da má alimentação, o que a gente mais tem é um corpo inflamado. Exatamente. Infelizmente, existem muitas pessoas que ainda não sabem a importância, ou até sabem, mas não se esforçam, né? E acabam buscando depois alguns recursos quando já é tarde demais. Então, quanto mais cedo, fica aí a dica, presta atenção, hein? Quanto mais cedo você conseguir aí colocar essa dieta que a gente teve aqui com estudos, né? Teve esse feedback da doutora que é especialista em cardiologia, em geriatria, comprovadamente a melhor. Gente, olha, eu não tinha ciência disso, e olha que eu estou sempre ali estudando a respeito de alimentação, que eu sou apaixonada por esse assunto, e fiquei muito feliz de saber que realmente a gente conseguiu chegar num consenso, porque a gente fica perdida, né? São tantas dietas. Finalizando aqui, eu gostaria de pedir que você dissesse para os líderes Vou fazer de novo a pergunta. Finalizando aqui, o que você diria para os líderes empresariais que ainda não adotaram, né, práticas de sustentabilidade e por onde começar para garantir um impacto positivo e duradouro? Para quem ainda não abraçou essa causa, que daqui a pouco vai ser obrigatória, né? Por onde começar? O que eles devem fazer? Bom, no Brasil isso já tem sido obrigatório, né? Mas de uma maneira ainda bem inicial. Porque não há fiscalização, exatamente, né? Exatamente. As empresas, de uma certa maneira, elas são obrigadas a entregar um relatório de sustentabilidade no final do ano para dizer tudo que a sua empresa faz. Mas nem sempre os funcionários dessa empresa foram treinados e envolvidos em todos os indicadores e todas as metas que foi dito naquele relatório que está tudo ok, entendeu? Okay. Que a empresa é sustentável, que pratica isso, pratica aquilo, e a forma de implantar isso que veio do meu método ESG mais HL por conta de uma matriz. O que é uma matriz? Onde você desenha, encaixa todas as necessidades, né? Ela vem desenhada com o E, né? O A, ele tem várias características. O S, outras características. O G, outras características. Então, você vai pegando a sua empresa e encaixando nessa matriz para ver aonde você precisa trabalhar ou não. Vamos dar um exemplo. Nessa matriz, você tem uma descrição, você coloca a sua empresa. A sua empresa trabalha, da parte social, ela tem vários itens onde você tem a igualdade de gênero, você tem a igualdade de salários, você tem a parte de